Começar, então, a apresentação da aula de hoje. Então, linguagem de programação, né? E projetos com placas de prototipagem. Os resistores para circuitos pull-down, pull-up, né? Em eletrônica, né? A gente fala nível de tensão. Em computação, a gente fala os níveis binários, né? 0 e 1. Então, no caso, o nível binário, quando a gente trata do 0 e do 1, né? A gente já conversou algumas vezes aqui, o 0 é considerado desligado ou sem tensão, né? Tensão nível 0. E o 1 é o nível de tensão, por exemplo, 5 volts. Então, a gente trabalha com os níveis 0 e 1 e na parte eletrônica, né? A parte eletrônica está respondendo com os níveis de 0 volt ou 5 volts, tá? Então, sempre a gente vai trabalhar com esses níveis de tensão. Então, que acho que já foi, né? Então, observando aqui uma onda retangular, né? Às vezes o pessoal fala também onda quadrada, né? Então, eu tenho o nível 0, seria o nível 0 da porta lógica, né? Um nível que você vai estar definindo lá no seu sketch, no programa, né? E o nível 1, que seria 5 volts. E aí você pode alternar, né? Entradas e as entradas com os níveis 0 e 1 ou 0 e 5 volts, quando a gente falar em nível, no aspecto da eletrônica. Então, o nível 0, né? É o nível desligado ou de baixa tensão, né? E o nível ligado é o nível alto de 5 volts. Aqui tá vendo aqui a placa de Arduino, né? Então tem um exemplo aqui. Pino 3 configurado como entrada. Uma entrada. Pin mode 3 input. O pino 3, então ele passa a ser programado para ler, né? Como ele é uma entrada, ele passa para ler o sinal digital de entrada. Digital read 3. Então, se ele receber, nesse pino, né? No pino 3, a gente tiver ligado uma tensão de 5 volts, ele vai entender que é um nível 1, né? Nível 1. E se ele tiver com uma tensão de 0 volt na entrada, ele vai entender que é nível 0. Então, é pelo nível de tensão que ele define os níveis lógicos 5 volts nível 1 e 0 volt nível 0, tá? Então, de acordo com essa entrada, né? Professor, Pois não? na prática, qual é a diferença de usar um pino como entrada e como saída? Bom, a entrada é aquilo que você vai receber de sinal, né? Que você definiu os sinais que você precisa como referência, né? Que vão te dizer aquilo que você precisa fazer, tá? Não sei se é nesse sentido que você está falando, por exemplo. Eu quero saber o sinal de se uma porta está, uma porta mesmo, uma porta física, uma janela, vamos falar assim, uma janela, né? Para não confundir com a porta lógica. Eu tenho uma janela e quero saber se ela está aberta ou fechada. Então eu coloco um sensor naquela janela, um micro switch. Se aquele micro switch tiver, por exemplo, aberto, né, significa que a janela está aberta. Se o micro switch estiver fechado, né, passando corrente por ele, significa que que a janela, desculpe, está fechada. Era isso que você estava falando, Rian? Sim. Então, quando, por exemplo, a minha janela estiver fechada, a janela vai mandar um sinal para a placa e a placa vai ler que está É. fechado ali. Isso, vai ter um dispositivo, né? Não a janela em si, a janela não vai mandar o sinal, né? Vai ter um dispositivo, por exemplo, um micro switch, um sensor, né? Um sensor na janela que vai perceber se ela está na situação aberta ou fechada. E esse sensor vai mandar um sinal elétrico, né? Eletrônico,
informando para a porta de entrada qual é a situação da janela, né? Ele é uma espécie de sinalização, ele vai dar um sinal para a porta lógica. Então, isso você pode, por exemplo, utilizar para uma porta, né? Você pode utilizar para se um motor, né, tá ligado ou desligado, né? Se você tem um nível baixo ou um nível alto, por exemplo, num reservatório, que você precisa ligar a bomba ou desligar a bomba quando você atinge o nível alto, né? Também, por exemplo, quando você tinha mais um que eu tinha pensado agora, escapou esse. Por exemplo, você tem um nível de temperatura, né? Que a partir daquele nível de temperatura você precisa ligar um sistema de arrefecimento, né? Para resfriar o sistema, porque ele vai entrar em superaquecimento. Então vai ligar de repente um ventilador, né, a ventoinha, vai ligar um sistema de refrigeração com água, né? Então tem que ligar a bomba, tem que ligar a ventoinha. Então esses níveis eles vão vir para você como liga ou desliga, né? Sempre que a gente falar nesse 5 volts e 0 volts significa ligado ou desligado. Ele não tem uma informação intermediária, como, por exemplo, aquela porta do PWM, né? Que você tinha níveis, você podia controlar sem ser exatamente ligado ou desligado, né? Eu acho que é isso, Rian. É isso mesmo, obrigado. Tá. Bom, e aí, conforme, né, tiver a programação, a gente vai fazer a programação, ou seja, você vai pegar esse sinal. Se a porta estiver aberta, né, então, por exemplo, eu não vou ligar o ar-condicionado. Um exemplo, né, de aplicação. Porta aberta significa não ligo o ar-condicionado, né? Então, eu vou mandar uma informação no programa, né, para não permitir ligar o ar-condicionado, né? Seria um exemplo aí. Isso dentro do seu programa, né? Aqui para nós vai interessar na parte eletrônica se o nível é 5 volts ou 0 volt e como que a gente vai trabalhar isso eletronicamente, tá? Não na parte de programação em si agora, tá? Bom, então é isso, né? Então aqui você tem os pontos, né, onde você faz a ligação, a numeração, né? Você tem todas as indicações aqui nos bornes aqui, né, nos pontos de contato. Esses pontos de contato aqui onde você faz entradas, saídas, né, para fazer as conexões das ligações elétricas. Aqui, né? Então, por exemplo, entrada digital acionada por botão. A gente estava falando de um botão lá, né? De um micro switch. Então, agora aqui de um botão pulsante. O botão pulsante, ele é um botão que você aciona e ele manda um pulso, né? Quando você conecta, ele manda um pulso e ao mesmo tempo ele volta na situação desligado, né? É só um pulso essa simbologia aqui, né? Então, aqui é a indicação do ponto onde você faz a pressão, né? Ou manda o pulso para ele, né? Mecânico mesmo, né? Você empurra com o dedo, por exemplo. Ele fecha esse contato e depois ele abre logo na sequência, né? Se você não mantiver ele preso, né? Ele desliga e o objetivo é esse mesmo, né? É um botão que você só dá um pulso. É um botão pulsante. Então, se você tem um botão pulsante, né, significa que é um curto tempo de aplicação desse sinal, né? É um tempo muito pequeno. Às vezes é fração de segundo, né? É só um toque. Então, quando o pino 3 recebe os 5 volts, né, ele vai para o nível lógico 1, né? Valor lógico 1. E ele está usando a simbologia como se fosse um capacitor, né? Mas como a gente não apresentou muito o capacitor, eu vou explicar um pouquinho, né? O capacitor, eu acredito que vocês já tenham visto alguma coisa nas aulas de eletrônica digital e analógica. O capacitor, ele recebe uma corrente inicialmente, e essa corrente vai fazendo a carga
vai carregando as placas, né? Ele tem duas placas, o capacitor, ele vai carregando essas placas, e essas placas vão adquirindo um nível de tensão. No começo a tensão é zero, né? E depois ele vai adquirindo um nível de tensão. No início zero e depois a tensão se eleva até, se ele ficar tempo suficientemente ligado, ele vai estar com a mesma tensão do circuito que alimenta ele, tá? Então ele está fazendo essa comparação que, por exemplo, se eu tivesse um capacitor carregado aí, por exemplo, com 5 volts, né? Ele poderia dar esse pulso descarregando, né, a energia do capacitor e seria suficiente para dar esse pulso, né, com a descarga do Na aula capacitor. de, de eletrônica, a professora Tanuska usou para exemplificar o capacitor o flash do celular, por exemplo. Quando você aperta o botão e dá o sinal, então o capacitor descarrega para ativar o flash por aquele momento. Isso, ele descarrega toda a energia que ele tem ali no LED, né, na lâmpada do flash, né? Um exemplo aí. Então é isso, na descarga, né? A carga, ele faz o processo contrário, né? Ele vai recebendo corrente inicialmente, né? Vai carregando, carregando como se fosse uma bateria. Só que ele não, ele mantém a carga que ele mantém depende do valor da capacitância, né? E da tensão que você consegue colocar no capacitor, né? Vai depender do nível de tensão que ele vai atingir e do valor da capacitância, a carga que ele vai absorver e que pode em seguida devolver. Então a gente precisa tomar cuidado com o capacitor, né? Se a gente não sabe se ele está carregado ou não, então de descarregar o capacitor, curto-circuitando, né? Ligando os dois terminais dele, né? Através de um condutor, né? Ou fazendo os dois terminais se tocarem, porque senão a gente pode ter uma descarga no próprio corpo, tendo um choque elétrico, tá? Então, quando o pino 3, né, para de receber, né, a gente viu que durante um instante de tempo bastante pequeno, né, bem curto, né, vamos dizer assim, ele tende a zero, né, ele tende a zero, mas tem um tempo que vai ter um valor de 5 volts aqui bem pequeno. Então, ele volta para o nível zero, né, ele vai para o nível 1 e volta para o nível zero. Então é isso, tá? Então, sempre que você der esse pulso, a entrada vai receber 5 volts, e quando o pulso cessa, né? Ele para de acontecer, então ele volta para o nível zero, ok? Então aqui você tem, né? Saindo, né? E entrando aqui ligando entre os dois bornes aqui na placa, né? Bom, aqui novamente a nossa placa, né? Então, botão pulsante, que a gente já comentou no slide anterior. Você tem 5 volts, né, alimentando, e esse resistor ele está ligado aqui no aterramento, né, no ground, GND, liga aqui no resistor para fechar o circuito, né, e aqui você tem a ligação para essa corrente circular aqui para a Terra, né, então ela vai circular desse ponto aqui, através desse circuito, e ele é descarregado aqui para a Terra, né. Então, quando você fecha o botão, né, ele faz a alimentação dos 5 volts e depois ele descarrega a corrente aqui para a Terra, tá? Depois de dado o pulso, né? Então ele vai fazer a descarga disso através desse resistor aqui para a Terra. Então, terra significa essa simbologia aqui, que é de aterramento, né? Significa que ele está ligado no ponto GND aqui, tá? É só uma ligação elétrica aqui para o GND. Eventualmente, né, o aterramento pode ser feito também na carcaça do equipamento, que muitas vezes a carcaça
é o ponto de aterramento, se tiver um equipamento com uma carcaça metálica, né? Então, existe, para você não ter o efeito do choque, né? Por causa de algum defeito do equipamento, então, um curto-circuito interno, alguma parte viva, né? Uma parte que tem tensão, entrar em contato com a carcaça, né? Então ela joga tudo para o aterramento. Por isso que é importante a gente ter os equipamentos aterrados, né? Aquele terceiro pino da tomada que faz o aterramento. Porque se não tiver aterrado, né? Não existe, na verdade, esse aterramento aqui. Ele não está acontecendo na verdade, né? Ele está com um nível flutuante e não um nível referenciado no aterramento, quando falta aquele terceiro pino da tomada. Ou você não tem afiação de terra, ou o aterramento é de má qualidade. O aterramento significa a barra de aterramento que é utilizada para você realmente colocar, ela é enfiada na terra, né? E dali que a gente puxa o nosso aterramento. Às vezes esse aterramento é mal feito, então, eu tenho esse nível aqui, não é um nível exatamente de 0 volt, né? Que é o que a gente deseja, seria 0 volt aqui, tá? Então, precisa sempre observar essa questão do aterramento quando você perceber que o sistema não está respondendo de maneira adequada. Então, você vem e mede o seu nível de aterramento, se você tem tensão zero aqui, né? Ou essa tensão tem um outro nível. Então, tem muita atenção com isso. Essa parte do aterramento, ok, Rian? Sim. Tá. Aí o pull down, né? No momento, passo a passo aqui. Então, a corrente elétrica, né? Ela foi colocada aqui que ela é preguiçosa, né? Na verdade, ela não é preguiçosa, né? Ela é muito esperta, né? Ela procura o caminho de menor resistência, onde tem mais facilidade. É muito parecido com a gente, né? A gente sempre procura também as facilidades. Então é assim, se você tem, imaginando, né, fisicamente você já tem essa noção, mas imaginando fisicamente, eu tenho dois corredores e uma população, né, uma multidão passando por dois corredores. Um corredor mais estreito para chegar no mesmo lugar, né? Vamos supor que a gente está indo para o refeitório, está saindo da sala de aula e tem dois corredores que eu posso ir, né, que vai chegar lá no refeitório. A hora que sai todo mundo, né? Suponha que os dois corredores têm um corredor que tem 1 metro de largura e um corredor que tem 1,5 metro de largura. E os dois têm o mesmo comprimento, né? Será que as pessoas vão todas no corredor de 1,5 metro ou todas no corredor de 1 metro, Rian? Lógico que a gente vai com os amigos, né? Mas vamos pensar assim que os elétrons não têm muitos amigos nesse caso, né? Eles agem mais como uma lei da natureza, né? Vamos supor que todo mundo é desconhecido, né? E como que você escolhe o caminho? Você vai escolher o mais largo, o mais estreito, o que está mais cheio, o que está mais vazio? Provavelmente escolheria o caminho mais largo e de preferência se tivesse menos gente nele. E se todo mundo pensou como você e escolheu o caminho mais largo, o que que vai acontecer? O caminho mais curto, na verdade, agora vai ser o caminho que está mais livre. É o mais estreito, né? Ele está mais livre, né? Então, na verdade, se a gente fizesse decisões baseadas, né, num nível de inteligência, né, nesse sentido que eu vou usar o menor esforço para chegar, né, e o menor tempo para chegar até o meu destino. Então, se eu perceber que o corredor tem mais largo, né, a densidade de pessoas lá está menor, eu vou para o mais largo. Se a densidade dele tiver maior, eu vou pelo mais estreito. E aí cada um que vai fazendo isso vai observando isso, né? Então, da mesma forma, os elétrons acontece numa lei natural, né? Da eletricidade, da física, né? Acontece da mesma forma, né? Então, é de acordo com a densidade de elétrons passando através de cada circuito, né? Então, esse preguiçoso é mais ou menos isso, né? É encontrar a melhor solução, né?
Então, ele procura sempre o caminho de menor resistência elétrica, tá? Então, de novo aqui, né? Observando todo o caminho que a gente tinha mostrado antes de uma maneira, mas agora aqui olhando passo a passo, né? Você tem a corrente, né? Então, vindo aqui, passando pelo resistor, né? Por que que ele passa pelo resistor? Para limitar o nível de corrente. O resistor ele ajuda a limitar o nível de corrente, né? Então, a gente vai calcular o resistor para isso. E aí vai até o aterramento, né? Até o GND, o terra aqui, tá? E esse terra deve estar ligado no terra da fonte, né? Através da conexão aqui do USB, né? Ou de uma fonte que você utilizar independente do USB, tá? Então, é através desse caminho aqui que ele vai para aquele aterramento que eu comentei com vocês da barra de terra que está no solo mesmo, né? Está no solo. Quando a gente fala de aterramento, né? O nível do solo, né? O nível da terra. Então é esse caminho, né? Vai procurar esse caminho aqui. Por que que ele não vai por aqui? Porque aqui você tem, né? Ele aberto, né? Ele está aberto aqui. Rian, algum comentário, alguma dúvida? Por enquanto não, professor, pode continuar. Tá, ok. Se tiver, você pode em qualquer momento interromper. Aí no momento, né? A outra situação. Aquela situação era com o botão pulsante aberto. Agora o botão pulsante fechado, né? Então temos, né? Aqui o nível de tensão de 5 volts, né? Passa aqui pela chave, pelo botão pulsante, né? Será que ele vai passar pelo resistor ou vai passar pelo condutor que está ligado diretamente, né? Vai passar pelo condutor, né, que tem a menor resistência. Desculpe, eu não entendi. Vai passar? Pelo condutor, já que o condutor tem a menor resistência. Isso. Então, vamos dizer, a grande maior parte, né? Não significa que não vai passar nada aqui, né? Tem uma pequena corrente aqui, mas é muito pequena, né? A grande, a grande quantidade de corrente vai passar realmente pela fiação, né? Porque se eu tenho um caminho aqui, lógico que, de repente, né, dependendo do valor do resistor, alguma corrente pode passar aqui, né? Já que eu tenho um nível de tensão aqui também. Mas como ele está em paralelo, né? O circuito aqui forma um circuito paralelo com essa fiação, né? E essa fiação tem uma resistência bastante baixa, né? Então, o caminho principal da corrente vai ser esse caminho aqui da linha verde aqui, né? Tá bem? Então, e aí ele alimenta, né, o nível lógico 1 para o sistema. E quando você desliga, né, aquela tensão que tinha acumulado aqui, né, nesse ponto, ela vai ser descarregada, né, através desse circuito, novamente, né, pelo mesmo circuito do resistor que a gente viu na primeira etapa, com o botão aberto, até o ground aqui, até o aterramento, tá? Então, basicamente, as duas situações, né? Botão aberto, o circuito funciona através do aterramento, e botão fechado, né? Ele vai passar através desse circuito da linha verde aqui. Então, quando o botão pulsante está aberto, né? O pino de entrada que a gente definiu recebe o valor da tensão zero, né? Ou seja, ele está aberto. Então, esse zero é referenciado no GND, no ground. Então, esse nível lógico, né, é informado para o Arduino valor zero. Quando o botão está fechado, né, então ele recebe a tensão do nível de 5 volts do Arduino, também, né, do pino onde você tem alimentação de 5 volts. E aí ele informa, né, para a nossa porta lógica, por exemplo, aquela porta 3 que foi escolhida, o nível 1, né? Então aí que ele vai recebe a informação.
E a gente observa que isso está sendo feito de maneira, né, nesse caso, manual, né? Manual, através dessa botoeira. Então, é um jeito de entender o princípio de funcionamento, tanto da porta lógica como do circuito elétrico que está associado a ela. Aí, o pull-up, né? Então, você vê que aqui o resistor, ele mudou a posição, né, em relação ao circuito anterior. Tá vendo aqui? A mudança da posição da botoeira e do resistor, tá? Então, observando agora essa mudança, o que aconteceu, né? Então, a ligação continua aqui, né? O verde, a gente só mudou esses dois componentes aqui, né? Botoeira, botão pulsante e o resistor, trocou a posição deles, tá? Então, nessa situação, o que está acontecendo? Eu tenho alimentação, né? Indo direto através do resistor, né? Então, 5 volts está fazendo esse caminho aqui, né? Através do resistor. Tá bem? Quando a botoeira está aberta, né? Porque então não tem esse caminho aqui para a corrente circular, né? Então, saindo aqui, né? 5 volts. Aí não fecha aqui. Então, o caminho que ele tem é esse verde aqui, que vai lá para o pino 3, tá? Quando a gente fechar a botoeira, opa, tá. Então, quando fechar a botoeira, o que vai acontecer? Eu vou ter o nível ground, né? Fechando a botoeira. Então, eu tenho 5 volts. E aí a corrente, né? Eu vou zerar o valor aqui na minha entrada 3, né? Eu vou estar ligando aqui o aterramento através do caminho aqui da botoeira até a minha entrada 3. Aí eu mando o zero aqui. Então, esse é o jeito no pull-up que eu mando o zero para a entrada, né? Quando eu pulso a botoeira, eu mando o zero, né? A hora que pulsar a botoeira, ou seja, a hora que eu fechar a botoeira, o zero vai ser mandado para a porta lógica, tá? O zero. Normalmente ela está sendo alimentada aqui pelo nível 1. Ela está sempre no nível 1. Quando eu fecho a botoeira, ela vai para o nível 0, pull-up. E aqui, né, é o contrário, né? Quando a botoeira está aberta, né, eu estou mandando o nível 1, né? Quando fecho o botão, eu mando o nível ground, o nível 0, tá? Então, são só as duas diferenças aí dos dois circuitos. Por que a gente tem essas duas situações? Porque às vezes eu quero, por exemplo, quando acontecer o nível baixo, né? Quando acontecer o nível baixo, eu quero que ligue, né? Então eu quero que fique desligado, né? Enquanto aquilo não acontece, fique desligado. E aí eu quero que ligue só no momento em que for acionado, né? For acionado. Então nessa situação é que você usa ele como nível 1 ou nível 0, né? Então a gente tem que ver dentro da nossa programação se ele deve estar permanentemente no nível 1, se eu definir assim, né? E eventualmente o nível 0 acontece. Ou ao contrário, né? Ele está permanentemente no nível 0 e eventualmente o nível 1 acontece. Então, essas são as duas formas de você fazer a configuração do circuito elétrico para essa alimentação. O exemplo que eu posso também falar aí é aquele da temperatura, né? Por exemplo, enquanto a temperatura não atingir um determinado nível,
o sistema de um nível alto, né? O sistema de arrefecimento não liga. Quando ele atingir aquele nível, né? Então, só naquele instante em que a temperatura estiver alta, né? Estiver mandando essa informação, eu mando ligar mando um pulso para ligar a ventoinha, né? E assim que a ventoinha abaixar a temperatura, então ela já é desligada, né? Já passa a ser desligada. E aí você pode pensar isso para qualquer circuito, né? Sempre que for no sistema, liga e desliga, né? Onde eu tenho nível 0 e 1 acontecendo. Então é isso. Wilton, algum comentário aí de aplicação? Você que na parte de programação. Na verdade, é esse tipo de lógica você consegue aí, desde acionamentos, né, em geral, consegue, por exemplo, você poderia pensar na questão aí de detecção de fim de curso, né? Então, essa ideia, por exemplo, eu tenho uma, uma porta de correr, digamos assim, e essa porta, ela tem, por exemplo, igual portão elétrico, ele tem o limite de fim de curso numa ponta, né? Totalmente fechado, e o limite de fim de curso totalmente aberto. Então, uma das possibilidades que você poderia fazer com o fim de curso seria efetivamente aí usando esse botão pulsante, né? Então, nós temos aí, se você procurar na internet aí, vocês vão ver aí exemplos de fim de curso que são utilizados aí no mundo real, né? Que é um botão, na hora que é feito esse fechamento ou abertura, indica o fim de curso. Então, assim, existem vários projetos, né, que nós podemos utilizar, né? Nós vamos ter aí até um desafio prático aí no final da aula, nós vamos subir aí mais um projetinho para vocês desenvolverem, conversem entre vocês aí, já é um projeto um pouco mais complexo, né? Então, eu acho legal que vocês quatro que fazem parte da matéria interajam entre vocês para que vocês arranjem soluções para o projeto, mas vocês vão ver que nesse projeto em si nós vamos usar bastante o conceito aí de botão pulsante, né? Então, para que vocês entendam bem esse conceito e, consequentemente, consigam aplicá-lo, né? Consigam aplicá-lo, porque, por exemplo, hoje o Rian mesmo estava falando comigo aí sobre a questão de fazer um protótipo de uma cortina automatizada, controlada pelo nível de luz do ambiente. Então, existem várias maneiras de ser feito isso. Uma delas pode até utilizar aí um fim de curso para entender que a cortina está totalmente fechada, a cortina está totalmente aberta, então isso vai ajudar. Tá, ok. Você continua vendo minha tela aqui? Sim. Tá. Na dúvida aqui. Bom. Apresentação. Então, aqui tem o resuminho, né? O pull down. Vamos ver então a parte aqui do cálculo, né? Dos resistores. Aqui, o valor indicado, né? Ele está utilizando uma impedância relativamente alta, né? Em relação a essas que a gente tem utilizado, né? Resistência alta. A gente pode substituir esse termo aqui de impedância também por resistência, né? Uma resistência alta de 10 quiloohms. Porque o que acontece? Se a gente for pensar que a gente tem um nível de 5 volts, né? Qual a corrente que vai passar aí? Pela lei de Ohm, né? A corrente é igual a tensão, 5 volts, dividido pelo valor da resistência. Aí no caso de 10 quiloohms, né? Eu vou fazer 5 volts dividido por 10.000, né? Então, por exemplo, vai dar 5 miliamperes dividido por 10 vai dar meio miliampere. Meio miliampere, né?
5 volts, vai dar meio miliampere por 10 quilômetros. Então, essa corrente já é suficiente para a porta entender o sinal, né? Meio miliampere. E é uma corrente baixa, né? Que quando... tem que lembrar também o seguinte, né? Do outro lado. Lembra que quando o botão, né? Não está... Eu não estou tendo a corrente indo para a Terra, né? É aquele instante só da pulsação. Por exemplo, que deu o meio miliampere. No restante do tempo, o que está acontecendo? Eu estou com uma corrente, né, indo para a Terra de meio miliampere, né? Então, eu estou perdendo aqui meio miliampere de corrente. Então, minha bateria, se eu tiver um sistema carregado por bateria, eu estou perdendo essa corrente para a Terra, né? Então, vai descarregar a minha bateria, minha pilha, né? Então, tem que ver como que eu estou carregando, alimentando o meu Arduino. Que às vezes a gente usa uma bateria, né, para deixar ele ligado em algum local remoto, né, sem acesso à energia elétrica. Então ele vai dar essa corrente de meio miliampere. Então esse meio miliampere vai ser descarregado dessa bateria. Se eu estiver sendo alimentado por uma fonte, meio miliampere, né, não tem nenhum problema. É um nível de corrente bastante baixo para uma rede, né? Então é só observar isso. Que esse valor aqui, quando ele aumenta, né, eu vou diminuir essa corrente de meio miliampere. Se ele está em valor de 10 quilômetros, por exemplo, eu tenho meio miliampere, né? Se eu ficar com uma resistência mais baixa, eu vou aumentar essa corrente. Então, seria só a questão da perda de energia, né, eventualmente num sistema que eu estou alimentando, onde a energia é importante, né, eu manter a energia com a maior conservação possível, né? A energia das fontes, principalmente quando utiliza alimentação através de baterias, né? Então é isso. Passar para o laboratório, então, agora, Wilton, ou alguma outra torta na cara? Eu acho que tá. É isso aí. Então, eu vou subir lá no Moodle, né? Subiu já no Moodle o laboratório, né? Para vocês terem uma diretiva de tudo que vai ser feito, né? Então eu já subi lá no Moodle, né? A exercício, né? Então, se vocês
podem consultar, né? Está lá explicado os detalhes. Se tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato com a gente para que vocês desenvolvam. Enquanto a inscrição na bolsa, né? Para a bolsa lá que nós comentamos na aula passada, eu também vou colocar mando via swap para vocês e mando também no Moodle assim que a pró-reitoria, a extensão nos liberar já para o processo de inscrição. Eu creio que vai ser hoje, está dependendo da assinatura só da direção, mas qualquer novidade eu entro em contato. Tudo bem, Rian? Ah, tudo bem, professor? Eu fico no aguardo, então. Beleza. Alguma dúvida? Por enquanto não, mas nós vamos conversando daí durante a semana, conforme for realizando a atividade. Certo. E daí eu também no seu chat eu mandei alguns links e algumas ideias de projeto, de cortina, com maquetes, algumas coisas assim, para você dar uma olhada também e já ir ajustando lá conforme você está pensando. E conforme você precisar de material também, para a gente fazer as coisas, você vai avisando, a gente vai providenciando. Marca um horário lá no IF, a gente vai providenciando. Rian, Certo, então a gente vai se comunicando aí durante a semana. Rian, por que você tem uma aplicação para a cortina ou como que surgiu a ideia? É uma aplicação doméstica mesmo. Seria, no caso, você teria ela na sua casa e você configuraria ela para controlar o nível de luminosidade que você quer de acordo com a luz externa. Tá. Então você pode estender já essa ideia, pensando nessa ideia, de um telhado também, tá? Mesmo tipo de. Você vai usar os mesmos sensores praticamente, e também acionamento, né? Vai ser um pouquinho diferente o acionamento, né? A transmissão, mas você pode pensar para um telhado que você abre e fecha conforme de dia ou de noite, né? Com chuva, aí você pode ampliar também para chuva ou sem chuva. Quando tem sol, né? Quando você quer que o sol entre, quando você não quer que o sol entre, dependendo se é um telhado transparente ou não, né? Você poderia ter um, um telhado onde você teria uma parte superior de vidro, né? Vamos dizer, para entrar bastante luz naquele ambiente. E aí você tem um telhado que se fecha, né? Um telhado opaco, né? Que fecha quando não tem luz. E quando você quer luz, você abre. Isso poderia ser usado para estufas de plantas, né? A ideia da cortina também você pode usar para estufas de plantas, onde você quer diminuir, né, a quantidade de luz em determinados períodos, né, ou permitir luz integral. Então, às vezes você pensa na cortina, mas a ideia da cortina pode ser utilizada em várias outras aplicações que não só com a cortina, né? Então, como eu dei o exemplo na estufa, ou num ambiente desse que você pode ter um telhado aí, uma parte móvel de um telhado, né, para fazer o controle. Que aí você trabalha só com sensores de luminosidade, né? Só com luminosidade. Se você ampliar o de chuva, né? Você poderia também abrir a janela, né? Abrir e fechar a janela. Sensor de chuva, de água, né? Sim, e a aplicação desse projeto no meio agrícola, igual o senhor falou, sobre estufas e até sobre hortas, né? Quando você não precisa de chuva, daí ela abre e fecha. É bastante interessante também, tão interessante quanto a aplicação doméstica. Você pode pegar esse mesmo projeto e utilizar em várias vertentes. Você pode pensar num secador também, né? Um secador, por exemplo, que de dia ele abre o telhado e deixa entrar a luz, um secador solar, né? Então ele abre uma
uma superfície, né? Ele abre a superfície e deixa entrar o sol, quando tem sol. Quando não tem sol, ele fecha, por exemplo, né? Vamos dizer que vai chover, eu não quero que molhe lá. Não sei se você lembra que eles já viu imagem de terreiro de café, né? Onde o pessoal esparramava café no chão e aí ele ficava ali, né? Mas você poderia ter um sistema que ele faz a cobertura, né? Enquanto tem sol, você deixa ele aberto. Quando você quer secagem ao sol, né? Quer dizer, você não quer secagem ao sol também. Mas, por exemplo, quando está chovendo, você não quer que a água, né, que seria danosa ao seu material, então ele poderia fechar no caso de chuva ou de sereno, né? Também sereno, umidade, esse tipo de coisa, ele fecharia para não permitir a entrada de umidade ou de chuva mesmo, né? Então dá para pensar em várias aplicações usando ou sensores de luz, né? E também sensores de umidade e água, né? Tem os dois, umidade e de água. E aí dá para também pensar em vento, dá para pensar em várias coisas, temperatura, né? Então dá para pensar no uso desses sensores. E cada sensor, ele vai alimentar uma porta, né? Vai fazer uma lógica aí com uma porta e aí na programação você faz as condições, né? De abrir, fechar, ligar, desligar, né? Então é isso. Então você pode ter um projeto, né, que você pense, esse projeto com uma pequena variação eu consigo criar outras aplicações, né? Então pensar onde mais eu consigo aplicar esse conceito, né? Essa ideia que com uma pequena, né, adaptação eu consigo ir para a área agrícola, eu consigo ir para, sei lá, para a área doméstica mesmo, como você falou, né? Mas outras aplicações domésticas. Eu consigo ir para uma área de lazer, por exemplo, né? Um lugar que eu tenho recreação, que eu quero aproveitar melhor a energia do ambiente, né? Energia térmica, energia dos ventos, do ambiente, para ventilar ou para não, né? Ou também para não ventilar, quando eu não quiser ventilar. Então, isso. Então, pensar nas aplicações, e a gente depois também pode conversar sobre isso. Se quiser conversar na próxima aula, ou também quiser mandar algum comentário, a gente vai conversando aí. Obrigado, viu, Rian? Ok, daí na próxima aula eu posso até trazer um retorno, uma coisa um pouco mais concreta de como vai funcionar esse projeto. Tá certo. Obrigado. Obrigado, professor Imagina, Will. eu que agradeço. Eu agradeço, gente. Obrigado aí, boa tarde a todos e boa semana.